Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo desta série, lendo e comentando Confissões de Agostinho de Hipona. Confissões, para você que não sabe, é um clássico escrito por Agostinho, bispo de Hipona, né, que foi teólogo, foi filósofo, dos maiores teólogos da igreja, né, da história da igreja. E essa obra, Confissões, muitos poucos cristãos, evangélicos, protestantes leram até hoje. E é um clássico, né? É um clássico e nós estamos aqui na internet compartilhando, né, lendo e comentando. Já estamos no livro 4, né? No livro 4, essa obra se divide, para você que está chegando agora, em 10 livros, é como se fossem 10 capítulos, uma obra só. Fala livro 1, livro 2, livro 3, é como se fosse assim, capítulo 1, 2, 3 e 4, como se fosse. E facilitar a nossa vida colocando versículos, né? Então eu estou no livro 4, nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21, 3 versículos, vamos ler e comentar. Então, para você que nunca leu essa obra, você tem essa oportunidade de você assistir os nossos vídeos, né? Porque eu vou estar lendo e comentando. Então, você que nunca teve acesso, é uma obra barata, você encontra aí nas livrarias, R$ 9,90, já até me vender baratinho, 14, 15 reais. Confissões, existem outras editoras que publicam mais caros, existem editoras que publicam essa obra mais baratinha. Enfim, mas se você ainda não tem paciência de ler, pelo menos você vai assistir, vai me ouvir, né? Aproveitando para ouvir também meus comentários acerca desta obra, tá certo? E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo. Peço a você que compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, esses vídeos, né? E em relação a essa obra aqui, hoje é o vídeo 43, mas sugiro que você pode assistir hoje assim, tranquilo, mas sugiro que você vá lá na nossa playlist e possa acompanhar desde o início para você entender, né, toda a jornada de Agostinho, porque ele começa a falar, né, a dar testemunho até mesmo acerca da sua infância. E aqui já estamos no capítulo 4 e já estamos aqui na fase adulta, ele está próximo já da conversão dele. É como se fosse uma obra de testemunho dele, até ele conhecer o Senhor Jesus. Tá certo? Se você deseja também ser o nosso apoiador, aqui embaixo nos links nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$ 5 mensais, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, você poderá se tornar o nosso apoiador mensal aqui do nosso canal, tá certo? Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, né, grupo do WhatsApp da família Point, né, e o nosso propósito é esse, né? Quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nosso intuito é começar a sortear livro de teologia mensalmente para os apoiadores. Mas quem já faz parte, né, do grupo de apoio, do nosso grupo do WhatsApp, ele sabe que mesmo eu não tendo batido a meta financeira, que está lá descrito lá no Apoia-se, ainda assim, com a graça de Deus, nós, no ano passado, conseguimos já sortear alguns livros, 3 livros. Mesmo não tendo batido a meta, a gente ainda não chegou nem na metade, mas a gente já sorteou já. Então, quem sabe aí, né, o Espírito Santo coloca no nosso coração, mesmo não alcançando a meta, de sortear um livro aí. Com certeza, ainda nesse primeiro semestre vou sortear, mesmo não bater na meta. Mas quando nós batemos a meta, o intuito é fazermos toda semana. Então, bem, vamos lá. Estou no capítulo 4, verso 19, onde ele vai dizer o seguinte, ó. Ele está falando sobre o encontro dele, né, a jornada espiritual até ele conhecer o Senhor. Ele vai dizer o seguinte: mas nossa verdadeira vida veio ao nosso encontro, carregou a morte e a sufocou na abundância de sua própria vida. Com aquela voz de trovão, está se referindo aqui a Jesus, né? Ele nos chamou de volta para o seu lugar secreto, de onde ele veio até nós, primeiro dentro do ventre da Virgem, onde ele se casou com a criação, nossa carne mortal, para que ela não temesse eternamente ser mortal. Depois disso, como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Fazendo uma citação de Salmo 19, verso 5. Então, uma característica aqui de Confissões que ele usa linguagem teológica. Eu tenho um bicho aqui tentando me atazanar, mas tudo bem. Mas ele utiliza a linguagem teológica e também, em muitos momentos, como você está percebendo aqui, linguagem poética, com muitas metáforas, certo? Veja que interessante, ele vai usar a expressão aqui, dizendo que Jesus, no ventre da sua Virgem, casou com a criação. A ideia da concepção, né, do Senhor Jesus no ventre de Maria. Ele vai dizer aqui, pois ele, se referindo a Jesus, não se deteve, mas correu chamando forte com palavras, feitos,
morte, descida e a ascensão, gritando forte a fim de que voltássemos para ele. Aqui, em poucas palavras, ele descreveu aqui a missão do Senhor Jesus, a missão do Messias. Trouxe mensagens, fortes palavras, feitos, ou seja, obras, milagres, né? Morte, morreu, desceu, né? É uma mensagem pouco pregada, né, pela igreja nos dias atuais, sobre a descida de Cristo ao Hades, né, nos 3 dias em que da sua morte, né, para que ressuscitasse no domingo. Aí vai falar sobre a ascensão de Cristo, quando ele ressuscita e sobe aos céus. Então ele cria no que estava relatado nas Escrituras, nos Evangelhos a respeito de Jesus. E diz mais: depois ele se afastou de nosso olhar a fim de que pudéssemos voltar para dentro do coração e ali encontrá-lo. Muito bem, quem teve o privilégio de ver Jesus face a face foram os discípulos, apóstolos, né, contemporâneos de Jesus, certo? Aí ele vai dizer, depois ele se afastou, no sentido de que hoje quem deseja encontrar o Senhor precisa crer, porque ele não está mais entre nós de maneira visível, corporal. Vou usar o termo teológico, corpórea, né? Então ele diz aqui, ele se afastou de nós para que pudéssemos olhar para dentro de nós. Qual a ideia? A partir do momento que o homem olha para dentro de si, reconhece que é pecador, que está desesperadamente perdido sem Jesus, talvez aí ele quis dizer, talvez assim esse homem se lembre, né? Se volte para Deus. Essa é a ideia. Ele não permaneceria por muito tempo conosco, mas nos deixou porque partiu para o lugar de onde nunca tinha partido, porque o mundo foi feito por intermédio dele. Aí esse daqui, João 1,10. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, 1 Timóteo 1,15. A ele, minha alma se confessa dizendo-lhe, cura-me, pois pequei contra ti, fazendo a citação do Salmo 41, verso 4. Ó filhos dos homens, até quando vocês serão duros de coração? Mesmo agora, depois da descida da vida para vocês, não irão se elevar e viver? Mas para onde se elevarão vocês que estão no alto e se pronunciam contra o céu? Desçam para poderem subir e ascender até Deus. Que legal, né? Até quando, né? Ele faz assim uma espécie de apelo evangelístico. Até quando o coração de vocês estarão endurecidos para Cristo? Desçam para que possam ascender. Caramba! Se humilhem. Se humilhem para que vocês possam ser exaltados. É isso que Jesus vai dizer. E uma das maiores humilhações para um homem é reconhecer que é pecador, que está perdido, mesmo com sua bagagem intelectual, mesmo sendo uma pessoa detentora de bens, de um nome, de uma família renomada, mesmo você sendo um detentor de fama, sucesso, se humilhar, descer para ascender. Sim, esse é o caminho, queridos. Descer, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele nos exalte, ou seja, sempre, constantemente reconhecer que nós precisamos de um Salvador, né? E diz mais aqui, pois vocês, erguendo-se contra ele, decaíram. Eu digo isso àquelas almas para que elas possam chorar passando pelo vale de lágrimas. Uma citação aqui de Salmos 84:6. Levando-as com você para Deus, pois pelo seu Espírito você lhes diz isso, se falar ardendo no fogo da caridade. Aí vem o versículo 20. Essas coisas eu não sabia, e amava essas belezas inferiores, e descia até o fundo do poço. O que ele está falando? Essas coisas acerca das questões da vida eterna, de ter que descer para ascender, ele não tinha conhecimento. E ele vai dizer, eu amava essas belezas inferiores, ou seja, eu amava o que o mundo apresenta para qualquer ser humano, né? A possibilidade de ascensão social, financeira, a possibilidade de um pobre estudando se tornar um intelectual, uma pessoa se sente muito importante, né? Uma das maiores vaidades que existe para o ser humano é você saber que você conhece, teve uma formação intelectual, acadêmica, e a maioria das pessoas ignoram isso, e você se acha o detentor da verdade, você se vangloria por conta disso, você acha que todo mundo está na ignorância, todo mundo é burro, você sabe de tudo, né? Quando alguém fala alguma coisa absurda, você diz, vai estudar, você não sabe de nada. Isso é interessante, e Agostinho diz aqui, eu confesso que eu amava esse tipo de beleza, essas belezas inferiores, e por isso eu desci até o fundo do poço,
Por quê? Porque ele foi treinado, foi preparado para ser um grande orador, um intelectual, só que moralmente ele era um cara perdido, né? Ele teve muito problema com promiscuidade, né, com uma vida imoral, Agostinho de Hipona. Então ele disse, ó, eu amava essas coisas, amava a fama, amava, né, a intelectualidade, eu amava discursar, eu dava aula de oratória em Milão, né? Ele sai de Cartago, né, da África, e vai, durante o período da vida dele, dar aula em Milão. Até então ele não havia conhecido o Senhor Jesus. Então ele amava essas coisas. Ele diz, ó, essas coisas sem Deus me levaram para o fundo do poço. Essa é interessante, né? Você pode ter tudo, cara. Você pode ter bens, você pode ter conhecimento, mas sem Deus você vai para o fundo do poço. Essa que é a verdade. Aí demais aqui, aos meus amigos eu dizia, nós amamos alguma coisa que não seja bela? Então o que é belo? O que é a beleza? O que é aquilo que nos atrai, nos conquista nas coisas que amamos? Pois se não houvesse nelas alguma graça e beleza, elas de modo algum poderiam nos atrair para si. Eu notava, percebia que nos próprios corpos havia uma beleza, pelo fato de eles formarem uma espécie de todo, e também outra beleza que resultava da correspondência mútua e adequada, como no caso da parte do corpo com seu todo, ou de um sapato com o pé e fatos semelhantes. Essa consideração surgiu em minha mente, provindo do fundo do coração, e eu escrevi sobre o belo e o adequado. Acho que 2 ou 3 livros. Tu sabes, ó Senhor. Por isso agora me foge da memória, porque não os tenho. Eles se perderam, não sei como. Olha que interessante. Ele falou que antes de conhecer o Senhor, ele admirava todas essas coisas e admirava a beleza dos corpos. Interessante, né? E ele escreveu sobre isso, sobre a importância do belo, né? A importância das pessoas, né? A importância de admirar a inteligência. E ele confessa aqui o fato de ter observado o que era adequado e belo, isso na concepção de um homem ser Deus, né? Aí ele fala, poxa, eu admirava tanto que escrevi 2 ou 3 livros sobre isso, ele descrevendo aqui nesse testemunho dele. Só que eu me perdi, não sei onde está agora, não os tenho, se perderam. Ele fala, não sei como. Se ele não sabe onde estão esses livros, tão pouco a gente. Então, esses 2 ou 3 livros que ele escreveu sobre o belo, antes da sua conversão, ele se perdeu. Eu penso que foi até o próprio Deus, né? É como se Deus estivesse dizendo para Agostinho, Agostinho, tudo que você produziu aí antes da sua conversão, para mim não vale de nada, vai sumir, vai se perder. O que vai valer é a partir do momento que você se converte. Interessante, né? E por último, o versículo 21, ele vai dizer, mas o que me levou, ó Senhor, meu Deus, a dedicar esses livros a Iério, ele cita um nome aqui, um cara, Iério, um orador de Roma, que eu não conhecia pessoalmente, mas de quem gostava por sua fama de eminente erudito e por algumas palavras dele que eu ouvira e que me agradaram. Mas, porém, eu gostava dele porque ele agradava a outros que lhe dispensavam grandes elogios, admirando-se de que um sírio, inicialmente treinado em eloquência grega, viesse depois a tornar-se um maravilhoso orador latino, um dos mais cultos em assuntos pertinentes à filosofia. Ele cita aqui, ele faz citação de um orador romano chamado Iério. Lembrando, ele dava aula de oratória, né? Que ele gostava de ouvir esse cara. Não era um cara crente, não. E ele dizia que era um cara que agradava a maioria das pessoas, né? Estudantes de oratório, professores, e as pessoas dispensavam a ele grande elogio. Ele faz a citação desse cara. E o que ele demonstra aqui é que ele ficou muito admirado, porque era um sírio, talvez fosse para ele algo raro ver isso, um sírio, não um romano ou grego, mas um sírio, que começa a estudar a cultura greco-romana e se torna um grande orador, né? E ele dizia que era um homem elogiado. Era um homem que era muito elogiado por causa do seu conhecimento, por conta da sua sabedoria. E o que a gente percebe é isso, né? Por exemplo, igrejas onde o pastor é intelectual, onde o pastor é um mestre, onde o pastor estuda muito, o cara tem mestrado, tem doutorado, é professor de teologia. Geralmente só vai ficar na igreja desses pastores quem gosta de ouvir palavra, profundeza, não se contenta com algo superficial, com uma mensagem rasa.
entende? São pessoas que gostam de se aprofundar nas escrituras, atentam para a palavra, se aprofundam, quer saber as principais doutrinas doutrinas da Bíblia, quer saber acerca do grego, do hebraico. Então, geralmente, essas igrejas vão atrair pessoas que querem isso, né? Pastores que não têm o dom de mestre, nem buscam, né? Isso, não procura alimentar a sua igreja com um miolo de Bíblia, geralmente não vão atrair pessoas intelectuais, porque a pessoa que quer se aprofundar na palavra, com muita sede de Deus, sede da palavra, vai se assentar ali e vai ficar faminta, vai ser um crente desnutrido. Mas eu também entendo que existem muitos cristãos que conseguem se manter de pé sem... conseguem ser crentes fiéis 20, 30, 40 anos. Eu conheço, tá, pessoalmente, que não se importam com a questão do estudo bíblico. Então, para ela de boa, ela fica numa igreja que o pastor não busca essas coisas, e aquelas palavras assim, bem para quem quer se aprofundar nos estudos bíblicos, considera uma palavra rasa, superficial. Sim, a maioria, essa que é a verdade. A maioria dos crentes brasileiros congregam de boa, sem problema algum, conseguem ser fiéis numa igreja onde a mensagem é bem ralinha. Não estou falando de palavra herética não, tá? Não confunda. Estou falando de palavra superficial, não se aprofunda nos estudos teológicos, bíblicos, enfim. E esse cara atraiu a admiração de Agostinho, tal de Hiério. Que mais? Um homem elogiado e sem nunca ter sido visto é amado. Será que esse amor entra no coração dos ouvintes através da boca de quem faz os elogios? Não é isso. Um admirador é inflado por outro. O que provoca admiração pelo elogiado é o fato de se perceber que os elogios partem de um coração sincero. Isto é, quem elogia gosta da pessoa elogiada. Tá óbvio, né? Ele, nessa sua confissão, ele declara aqui uma grande admiração pelo orador Hiério com H, Hiério. Tá certo? E aqui a gente fica por aqui. Esse é o vídeo número 43. Nós lemos e comentamos versículos 19, 20 e 21. E no próximo encontro teremos aí mais um vídeo, ainda no capítulo 4, lendo e comentando Confissões de Agostinho. Deus abençoe, tenha misericórdia do meu vizinho, que ele é marceneiro, resolveu ligar a máquina na hora do vídeo. Deus abençoe.